Bom, voltamos aqui. Se alguém puder me indicar, por gentileza, aí por escrito, mais ou menos onde eu parei. Bom, vamos fazer de conta que eu ia por meio caminho, paramos um pouco para intervalo comercial e, e prosseguimos. Enfim, novamente, boa noite e vamos adiante. O que é que hoje acontece no plano da desconstrução das notas e dos registros? Há uma simbiose de posições e correntes contrapostas entre si que estão atuando com o mesmo direcionamento final. Interessante isso. É mais ou menos simplista essa divisão, mas hoje o país está dividido, no plano cultural, entre, de um lado, toda uma corrente de esquerda, né, socialistas, ao centro, uma posição conservadora, e, de outro lado, uma posição positivista. E temos também acrescentar que, dentro dessa posição conservadora, se encontram alguns grupos liberais. Então, ao fundo, nós temos aqui 3 ou 4 posições. Quando eu disse ao centro, não significa necessariamente essas posições, essas bobas posições geográficas. A palavra esquerda não significa uma posição geométrica ou geográfica, apenas significa um grupo que corresponde a um grupo revolucionário, que hoje é marcado, por exemplo, pela posição marxista, pelo marxismo cultural, ideologia de gênero, feminismo, etc. Quando se fala em conservadores, nós encontramos aí grupos de pensadores liberais, alguns agnósticos, grupos protestantes, grupos católicos, alguns grupos espíritas, ou seja, é uma denominação. E, na outra ponta, os positivistas, que podem eventualmente ter uma posição ou outra, podem também ser marxistas, podem ser um tanto marxistas, ou um tanto liberais, etc., mas que, sobretudo, são tecnocratas. Então, o resultado hoje é que, salvo algumas dimensões desse aspecto do pensamento conservador, tanto os socialistas, que pela via do estatismo, porque se combate a autonomia privada, se combate, quer-se a dissolução da família, quer-se, se possível, a destruição da propriedade privada também, quanto os positivistas, que querem resultados práticos, econômicos e não pensam nos aspectos culturais, na doutrina, quanto os liberais, porque acham que cartórios são atividades burocráticas, atividades estatais, convergem numa tese só: a desconstrução disso que aí se encontra. Então, na verdade, os notários e registradores, do ponto de vista fundacional, embora tenham as melhores razões, têm o menor público a sustentá-lo. A grande dificuldade hoje do Auditório Nacional é exatamente nós conseguimos uma massa de pensadores que consiga entender uma realidade muito simples. Aliás, 2 realidades que eu quero mencionar, que são os temas fundamentais, ao modo de ver. Os cartórios de notas e de registros não são entidades do Estado e também não são empresas particulares. São funções da comunidade. Ou seja, não são nem a taberna da esquina, nem o barzinho da esquina, nem, por outro lado, uma repartição pública. Os cartórios são funções da comunidade, ou seja, entidades de caráter público, não estatal. Isso é uma realidade que nós, que somos frutos da teoria do Estado, que se desenvolveu no ambiente socialista do século passado, nós tendemos a desconhecer, ou seja, que existam entidades públicas e funções públicas que não sejam estatais. Parece que o nosso paradigma de pensamento rejeita essa realidade. E, no entanto, é uma realidade histórica. É uma realidade que se recolhe ao longo da história. E aqui entra a segunda afirmação fundamental. A primeira é essa: cartório não é entidade estatal e não é entidade puramente privada. O que ele é? É uma função da comunidade, com elementos, portanto, de direito privado, elementos de direito público, mas algo não estatal.
A segunda afirmação que é fundamental. O que ocorreu é que, a partir de 1988, com a vigência da Constituição Federal, adotou-se de maneira um tanto ambígua, mas também pensou-se num termo, provavelmente recolhido da doutrina italiana de Guido Zanombini, o conceito de delegação, que foi parar lá no caput do artigo 236, como sabe. Pois muito bem. Este conceito de delegação era muito conhecido no direito administrativo brasileiro. Mas como ele era conhecido? Ele era conhecido como um ato, sobretudo, de hierarquia. Hierarquia. O superior hierárquico delegava na pessoa do subordinado, portanto, do submetido hierarquicamente, alguma função, algum poder. Isso não se passa com os registros e as notas. Os registradores e os notários nunca foram hierarquizados ao poder estatal. Nunca foram do Estado, no caso brasileiro, né, as funções de registro e de notas. Temos aqui, excepcionalmente, em alguns estados, por exemplo, o caso da Bahia, em que esses cartórios estavam estatizados, na linguagem que se usa de maneira corriqueira, mas em uma situação absolutamente excepcional. A história das notas e dos registros mostra que os registradores e notários, os registradores como descendentes institucionais do notariado, como organismos com independência jurídica, sem submetimento hierárquico. E essa realidade é que se foi perdendo ao longo do tempo. Eu me divertia outro dia conversando com o meu colega aqui de São Paulo, em dizer que era muito engraçado, logo depois da Constituição de 88, quando eu via alguns dos meus amigos, bons amigos aí da área do registro, querendo pedir uma carteirinha que se tivesse sido delegado. Achavam bonita a ideia de que eram funcionários públicos. Quer dizer, não se davam conta do que isso representaria em termos de independência, em termos de remuneração, em termos de responsabilidade, em termos de punição. Não, perdeu-se isso de vista. Nós somos frutos dessa realidade. Muito bem, então, o que nós temos hoje é, primeiro, uma forte ou umas fortes correntes desconstrucionistas que advêm de matrizes ideológicas diversas. E uma resistência para mais pouco, perdão que diga isso, pouco lúcida. Boa parte dos que resistem usam argumentos de natureza econômica. O uso de argumentos de natureza econômica ou de natureza técnica é um desastre, porque já perderam a discussão. Não é possível, do ponto de vista técnico, que alguém diga que consiga mais força do que a Microsoft, do que a Amazon, etc. Não será possível isso. Do ponto de vista econômico, tampouco. Ou seja, é preciso recuperar a ideia da natureza das notas e dos registros, natureza histórica. Aí sim. Aí teremos fundamentos, pode dizer assim, metafísicos para justificar essa posição. Acontece que o grupo de defesa é disperso. Os argumentos são dispersos, vão em qualquer direção. E isso facilita. Imaginemos aqui a ideia de um castelo a defender-se. Se não houver um comando que diga, olha, a defesa tem que se fazer com a seguinte estratégia, são esses os pontos a defender, cada um defende de um jeito e a derrota é certa. E é isto que me parece que é o quadro que se desenha. Por outro lado, um outro equívoco, que me parece tão ou mais grave do que esse, é desconsiderar a circunstância de que a desconstrução das notas e dos registros corresponde, eu já disse há pouco, a uma parcela do desconstrucionismo geral. Não adianta tentar combater o desconstrucionismo das notas e dos registros sem combater as desconstruções, ao menos que têm reflexo nos registros e nas notas. Eu vejo assim, alguns bons amigos, gente interessada no êxito dos registros das notas, vêm criticar-me, como se eu fosse partidário dessa posição, o ativismo judicial administrativo. Ou seja, essa emanação imensa de normas de um poder que não tem competência constitucional para expedi-las, decisões de caráter normativo, vai por aí afora.
Mas são esses mesmos que, dias depois, estão fazendo consultas para que o Poder Judiciário responda o que eles devem fazer nas suas funções. Então, há uma certa... querer resolver o problema, mas, ao mesmo tempo, dando uma contribuição efetiva para que o problema se torne mais grave, se intensifique. Não penso que seja possível resolver o problema da desconstrução das notas e dos registros se nós abandonarmos a sua própria sorte, as desconstruções da família, do casamento, da propriedade privada, das nossas instituições sociais. Nós temos que voltar as atenções para o todo da civilização, para o todo da cultura. Acho que, em termos de síntese, e esse é um ponto importante, nós podemos mostrar que nós também somos atrativos das grandes mudanças. A técnica é importantíssima. Pese embora a circunstância de que, é curioso dizer, os instrumentos técnicos foram criados pelos filhos de Lameque, esse Lameque que era filho de Caim, portanto, vinha pela linha de Caim, aquele que matou Abel, não é? E, portanto, dando uma amostra que saía do mundo dos homens e não da cidade de Deus, mas isso se dava, provavelmente, segundo a interpretação mais clássica, para que nós saibamos que os inimigos da verdade são muito ágeis, são muito espertos em fazer as coisas, ao passo que nós somos demasiadamente columbe, ou seja, pombas, e deixamos as coisas correrem, sem um enfrentamento adequado, cortês, educado, mas firme. Então, nós podemos, claro, os meios técnicos são importantes, mas qual é a síntese que se quer? Uma síntese que destrua a natureza das notas e dos registros ou uma síntese que aprofunde essa natureza, que torne essa natureza melhor realizada, ajustada às circunstâncias, ajustada às necessidades da vida, sem destruir embora? E aí, esse é o tema, essa é a clave. Como fazer essa síntese? Mas vamos ver, eu justamente cheguei aqui neste ponto, para falarmos sobre essa emenda aditiva. Uma emenda proposta por um digno deputado, aqui paulista, que sugere a adição de um inciso 10º, ao artigo 3º, e também o inciso 4º, ao artigo 18 da medida provisória número 881, de 30 de abril de 2019, essa que surgiu recentemente, editada já agora pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu lerei aqui um tanto vagarosamente e depois comentamos algo. Diz o inciso 10º desse artigo 3º da proposta de emenda aditiva: arquivar qualquer documento por meio de microfilme ou por meio digital, conforme técnica e requisitos estabelecidos em regulamento, hipótese em que se equiparará a documento físico para todos os efeitos legais e para a comprovação de qualquer ato de direito público, tendo força de instrumento público, essa é a parte ainda adicional, caso se trate de manifestação de vontade expressa mediante assinatura digital lastreada por autoridade certificadora nos termos da medida provisória 2202, de 24 de agosto de 2001. Antes de comentar, vamos ler aqui um trecho da justificativa que o nobre deputado faz para a proposta desta emenda. O terceiro parágrafo da justificação é este. A ideia é diminuir custos de transação relacionados aos custos de cartório atualmente praticados para a lavratura de instrumentos públicos. Procura-se, assim, estimular o mercado imobiliário nas suas diversas possibilidades: financiamento de imóveis residenciais, hipotecas para obtenção de empréstimos para empreendedores, dentre outros. Com a diminuição de tais custos de transação, espera-se que o mercado imobiliário ganhe em eficiência,
ao se configurar novo tratamento jurídico para uma exigência legal já defasada em função do advento de novas tecnologias. Bom, começo por ver aqui no final que o que está defasado, segundo a justificativa, é exatamente o sistema notarial. E o que é que está defasado? A forma de fazer e guardar as escrituras, de elaborá-las? Ou é a figura do jurista? Aqui entramos na ideia, outro dia li aí um livro muito interessante, um tanto ficcional, do Martin Ford, sobre a política dos robôs, né? Os robôs, fundo de emprego, os fundos de emprego, ou seja, os empregos desaparecerão, é a tese que o Renato Nalini tem feito divulgar, não é que ele concorde com isso, mas está convencido de que isso vai ocorrer, que os meios eletrônicos, de mecanização, robôs, etc., substituirão o homem. Ou seja, vamos levar não só ao transhumanismo, mas ao pós-humanismo. De que aqui se trata, nesta justificativa, é de substituir ao fundo a própria figura do notário. Ou seja, é uma exigência legal já defasada. Qual? A da escritura pública. O notário não faz escritura pública só para documentação. Esse é o problema. O notário, ao elaborar o documento, ele já fez um processo anterior, que é o mais importante da sua função, para auscultar os interesses, consultar efetivamente a vontade das partes, aferi-la, apurá-la, corrigi-la, retificá-la, aprofundá-la. É a função do CAVERE, função da previdência, da providência. Oh, que coisa importante que é o notário. E, no entanto, aqui já se diz que isso está defasado. E, olha, o que ocorre com essa expressão de defasagem, hoje fala-se muito de disrupção, etc., é que, ao fundo, num primeiro momento, ele se converte exclusivamente em um documentador. O notário passa a ser um mero documentador. Já não há necessidade do notário como jurista, porque os próprios interessados farão os seus documentos. Primeiro ponto. E não só isto seria, segundo se vê aqui, desnecessário, ou seja, a figura do jurista, mas em seguida também não há necessidade do documentador. Porque o documento é feito sequer para guardar, ou seja, a custódia do documento se fala nos meios eletrônicos. É a desaparição, ou quase isso, da figura do notário. Mas vamos ao texto da proposta. Arquivar qualquer documento por meio de microfilme, por meio digital, conforme técnica e requisitos estabelecidos em regulamento, são aqueles regulamentos que, quando surgem, darão seguramente margem a discutir se são regulamentos autônomos ou regulamentos complementadores da lei. Hipótese em que esse documento, que foi expedido e arquivado por meio de microfilme ou meio digital, se equiparará a documento físico para todos os efeitos legais. Então, isso aqui significa a redução, para não dizer a extinção, dos segundos certificados, da segunda certidão, de segundos traslados, etc. Acaba isso, certidão desaparece, porque eu vou apanhar essa certidão, a primeira via, digitalizo e pronto, ela vale para todos os fins, para todos os efeitos legais, como se for o documento físico. Para a comprovação também de qualquer ato de direito público, tendo força de instrumento público, ou seja, substituir a escritura, caso se trate de manifestação de vontade expressa mediante assinatura digital lastreada por autoridade certificadora, enfim, para lá. Olha, eu estava hoje pensando, consultado pela doutora Mônica Dallavecchia, sobre qual título dar a essa nossa pequenina exposição, e me veio à mente um título exorbitante, seria uma demasia, vou falar qual é, seria uma demasia. E acabei, de algum modo, preferindo esse outro, dizendo que é o mais do mesmo, porque essa proposta é isso que está aí todo dia. Ou seja, dar um jeito de que a tecnologia, que a tecnocracia, que a tecnolatria
substitua as funções dos juristas. No fundo é isso. Agora, com boa vontade, né? Uma vez que ele tem reta intenção, deputado, pelo menos na manifestação aqui, se recolhe isso. Eu quero deixar bem claro aqui a minha reverência. Eu não quero fazer julgamento de natureza moral. Noli iudicare. Não vamos julgar. Mas qual era a ideia que eu tinha? Era usar a expressão, duas expressões latinas. Exitus e reditus. Exitus, E-X-I-T-U-S, reditus, R-E-D-I-T-U-S. Significa saída, exitus, aliás, nós temos, no inglês é típico, né? E entrada, retorno, reditus. Porque o que nós estamos fazendo agora, com emendas desse tipo e outras coisas que estão aí em andamento, é fazer uma evasão, no início, aparentemente desbordando de vez do campo da fé notarial, para, em seguida, não ser possível conter o retorno para a via judiciária. O que aconteceu quando nós estabelecemos aqui as atividades do notariado na Espanha, portanto, envolvendo o nosso condado portucalense, e isso tem influência depois no Brasil, o que nós fizemos foi uma expansão da actio iudicati, ou seja, nós tínhamos apenas a execução de sentenças judiciais. Documentos que não fossem sentenças não eram executáveis. Isso foi sendo reduzido cada vez mais. Da sentença in iuditio se passou para... Não vou repetir aqui isso, porque falei na terça-feira no Colégio Notarial, graças à bondade dos notários paulistas e, particularmente, do presidente André Guimarães Duarte e de sua diretoria. Mas, mais ou menos, resumindo, o que nós passamos da sentença in iuditio para uma bastante sentença in iure, ou seja, da primeira fase do procedimento romano. Pois se percebe que não há necessidade de sentença. Pede-se pura e simplesmente um mandado. Preceptum dissolvendo, que chamava. Depois adiante, não há necessidade nem de mandado. Deixa isso na mão de gente que faz aí fora. Mas nós precisamos de alguém que dê testemunho qualificado. Por quê? Porque se nós deixarmos na mão do particular, isso volta para discutir aqui. Então vamos fazer com que alguns tenham um testemunho qualificado. Leia-se, fé notarial. Cria-se isso com a chamada cláusula guarentigia, em espanhol, ou guarentidia, em italiano, para exatamente com o notariado substituir o judiciário numa atuação que era sem lide. O típico do judiciário tem que ser a lide. Então, por isso, nós temos aí a criação, a especificação do notariado latino na hispanidade. Ora, se nós perdermos essa limitação da fé pública notarial, já expandimos um tanto os nossos instrumentos particulares executáveis, né? Código após código, vamos aumentando a lista dos documentos dos instrumentos particulares que são executáveis, que têm força executória. Mas vamos ali, testemunhas aqui, reconhecimento de firma ali, vamos dando um certo caráter de publicidade. Se nós expandirmos desse jeito que está aqui, novamente as discussões reaparecem e só poderão desaguar no judiciário. Resultado, a esperada economia de custos, diminuição de transações, etc., vai novamente subir. E subir muito. Por isso que é éxitos e réditos. Ou seja, uma vez nós saímos do judiciário para termos o notariado latino. E agora voltamos ao notariado latino. A tendência é dessa expansão, de todo modo, do instrumento particular, voltar novamente para o judiciário. Parece que esta corresponde a uma visão de alguns teóricos da história, filósofos da história, e teólogos da história também, que é a ideia do eterno regresso, ou pelo menos do retorno circular da história. Como quer que seja, corremos esse risco. E no caso brasileiro, francamente, corremos um risco imenso de deitar fora uma experiência muito frutuosa. Por outro lado, é preciso dizer isto, nós necessitamos recuperar um tantinho a consciência notarial. Expandamos um pouco isso. Também a consciência registral. Isso quer dizer, os registradores e notários têm que tomar consciência do problema e adotar uma posição adequada.
Não é possível que sempre estejam com a figura dos carneiros de Panurgio. Ou seja, um carneiro pula na água, a liderança pula na água, eles pulam juntos. Bastou balir alguma coisa, já estão seguindo as lideranças, com todo o respeito às lideranças, entre os quais líderes há pessoas extraordinárias. Nem sempre todos veem o que está ocorrendo. É preciso que todos tenham os olhos abertos para esse grande problema, essa grande tragédia que se está acercando das notas e dos registros. Eu ainda tenho esperança de que isto levará algum tempo para ter um desastre mais grave e que até lá os nossos notários e registradores, que ao longo do tempo têm dado prova de um amor institucional muito grande, de um devotamento à instituição, realmente acordem, despertem para a necessidade de adotar um discurso correto, fundacional, de não confiar em situações provisórias políticas, sobretudo político-partidárias, que se desmancham com muita facilidade, e para o bem comum de todo o Brasil. Muito bem, espero não os ter cansado em demasia. Peço desculpas pela perda do sinal aqui da internet, em meio da aula. Depois nós vamos ver, se for necessário, se convier, né, se quiser, eu refaço esta aula, uma gravação inteira, e colocamos no ar, talvez até de maneira um pouco mais organizada do que se fez agora. Eu renovo os meus cumprimentos a todos aqueles que... estou vendo aqui a figura da doutora Bernadette. Apareceu a doutora Bernadette de Anero. Tudo bem. Agradeço a todos aqui que estiveram presentes nessa nossa pequena aula. Tem uma boa notícia ainda. Tudo leva a crer, não está definido, que as faculdades integradas de Guarulhos, para o próximo semestre, já terão um curso de pós-graduação ou só direito registral, ou só direito notarial, ou um misto, notarial e registral. E, além disso, eu fiz uma proposta que está sendo apreciada pela faculdade de lá, e acho que com o apoio do Dr. Ricardo Felício Scaff, que tem muito bom relacionamento institucional com a faculdade, nós temos ali a ideia de criar um núcleo de estudos notariais e registrais. Agora, não serão só cursos, mas formarmos um grupo de estudos, poderá ser um grupo que trabalhe também pela via eletrônica, eis aí a boa síntese dos meios eletrônicos com as atividades acadêmicas, para pesquisadores na área das notas e dos registros, que é o grande sonho que eu tenho, é de poder coordenar um grupo de pesquisadores. Se acreditou à altura disso. Mas, enfim, a idade às vezes favorece essas pretensões. Vamos ver se isso dá certo e acho que será uma boa notícia em meio a tantas más notícias. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a semana que vem.